Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos estar iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aonde nós estamos meditando nos livros, aleluia, de 2 Crônicas em João. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar, aleluia, meditando nos capítulos, aleluia, 7, 8 e 9 do segundo livro das Crônicas e João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 29. Vamos iniciar a nossa leitura, aleluia, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, que fala a inauguração do templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. A glória do Senhor, Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao ver o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvavam, dizendo: Louve a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício ao Senhor. Salomão ofereceu sacrifício em 22. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 boi e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo a serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico. O seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feito por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também a serviço de Deus a parte central do pátio, que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que havia sido oferecida nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereal e para a gordura das ofertas de paz. Depois, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão de pessoas que tinha vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul. No lugar seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. E no outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora, alegres para casa. Todos foram felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao povo de Israel. Deus faz uma aliança com Salomão. Assim Salomão acabou de construir o templo e o pátio real, e todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este tempo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu chegar, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruem as colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo. Então, se o meu povo, que pertence a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E você, Salomão,
se me servir fielmente, como fez Davi o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordem, fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, e se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei, e se obedecerem e servirem outros deuses, então eu arrancarei da terra que lhe dei. Também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e adoraram e serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Capítulo de número 8 do segundo livro das Crônicas. Outros trabalhos e construção de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de Urã, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou israelitas morarem nela. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Amate, Zoba, e reconstruiu a cidade de Tamor, no deserto, e todas as cidades da região de Amate, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com tranca. A cidade de Balate, todas as coisas aonde ele guardava os seus mantimentos, e a cidade onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e outras partes do seu reino. Tudo o que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam como escravo até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados oficiais e capitões de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhos forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, na cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse: ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a arca da aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu os sacrifícios de acordo que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, no sábado, nas festas da lua nova e nas 3 festas anuais que era festa dos pães sem fermento, festa da colheita e festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupo para fazer o trabalho. Também os levitas que cantavam louvores a Deus e ajudavam o sacerdote nos trabalhos de todos os dias. Também organizou os guardas em grupo para os vários portões do templo. Tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminando tudo que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portos de Ezion-Gebé e Elate, no Golfo de Acaba,
no país de Edom. O rei Irão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandado pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão e foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15.000 quilos de ouro. Capítulo de número 9 do segundo livro das Crônicas. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiaria e uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários e a organização do pessoal que trabalhava no pátio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviram nos banquetes e os seus uniformes, os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que eu vim ver com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me, aleluia, acontece que não tinha me contado nem os meus próprios olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso ele fez o rei de Israel, para que você possa, aleluia, manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias de pedras preciosas. Nunca houve especiaria tão fina como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Hurão e do rei Salomão, que havia trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sandro e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e lira para os músicos. Nunca tinha sido visto em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que ele deu, em troca presentes que havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes, administradores de vários distritos do país, lhe trazia prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear, cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e do lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas portas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo.
Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha, junto com a frota do rei Irão. Cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. Todos os outros reis que queriam ouvir a sabedoria dele, todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim, ano após ano. Salomão tinha 4.000 colcheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte dele e espalhou o resto por várias cidades que havia sido preparada para isso. Ele dominava todos os reis que havia, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tanto cedro como as figueiras brava que existe nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Músiri e todos os outros países. A morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez do princípio do seu reinado até o fim estão escritas no livro das histórias do profeta Natã, profecia de Aías, de Siló e visões do profeta Ido. Este livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém, como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 7, 8 e 9 do segundo livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos iniciar João, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 29. Louvado seja Deus. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, fez tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente: Aleluia, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Aleluia.
Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te conceder uma semana de bênção, de vitória, aleluia, e de fé, de mente renovada na presença do Senhor Jesus. Deixa o seu like, compartilhe a leitura, aleluia, da palavra do Senhor e abençoe vidas em nome